Ardialcha, meus irmãos, queria compartilhar com os irmãos algo tremendo que o Altíssimo trouxe para mim e está em Isaías 53. Aqui mostra as características do nosso Messias, do nosso Yahshua. E isso foi interessante que eu estava dormindo, né? Eu já tinha lido, já tinha feito outros vídeos já falando a respeito de Isaías 53 e da farsa do Jesus de Roma, o qual Roma criou um Jesus bonitão e deu para as nações. E nesse meu sonho, o Criador me despertou o seguinte: fosse colocado em evidência Isaías 53, do versículo 2 em diante, que fala das características de como é o nosso Salvador. Não da maneira que foi feito pelos homens, desenhado e dado para as nações. E se você consultar aí na sua escritura, você pode pegar qualquer tradução, vai estar escrito a mesma coisa, não tem mudança nenhuma, a não ser os nomes, porque nós, Yaldins, não pronunciamos os nomes pagãos. Quando pronunciamos, é apenas para ensinamento, para poder você entender que esses nomes colocados na Escritura são nomes e títulos pagãos que os homens infiltraram aqui na Bíblia e para corromper o seu entendimento das Escrituras. Mas o nosso Criador, ele tem um nome. O nome dele é Yud-He-Vav-He, no hebraico, e a sua pronúncia para o mundo inteiro é Yal. E o filho é Yahshua, que significa Yal é a salvação. Então, aqui em Isaías, o seu nome é Ishaial, 53, do versículo 2 em diante, diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de alma e oprimido. Vamos continuar. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Criador fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Portanto, nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Criador agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua prosperidade, prolongará os dias, e o bom prazer do Criador prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos,
porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi cortado, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esta porção está em Isaías e Chaial 53. Aqui mostra a trajetória do nosso Salvador, desde as características que ele tem, da sua aparência, até o caminho, até o madeiro, aonde lá levantaram o nosso Machia, o nosso Yahshua no madeiro. Então é interessante, meus irmãos, que Isaías aqui já está nos mostrando como é o nosso Salvador. Ele não tinha formosura. A Escritura diz aqui que ele não tem beleza. Ele não é como Jesus que Roma criou, todo enfeitado, desenhado, né? Parece até um boneco, né, desenhado. Mas o Machia não. O Machia, a Escritura diz que ele era desprezado, né? Nenhuma beleza havíamos nele para que o desejássemos. Quer dizer que ele não chamava a atenção de ninguém na sua aparência. Ele não tinha uma aparência que os homens desejassem estar olhando para ele devido à sua boniteza. Ele não tinha essa aparência. A Escritura diz também que ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. O nosso Machia, Yahshua, ele trabalhava, porque ele foi auxiliar do seu pai adotivo José, ele foi auxiliar de carpintaria, ele calejava suas mãos no trabalho, ele não ficava de boa vida, igual muitos querem ficar, né, sem fazer nada, e ainda dizendo, né, que as casinhas e os templos é do Criador e do seu Filho. Mas se a gente especular mais um pouquinho e pedir para ver o registro do CNPJ do seu templo, intitulado, vai estar escrito lá o teu nome na escritura da casinha, do templo. Jamais estará lá o nome do Criador ou o nome do Salvador. Porque o Criador não vai vir assinar essa farsa, né? Porque a própria Escritura diz que o Criador ele não habita em templo feito por mão de homens, né? Então o que acontece? Isso é um despertar para que a gente possa mergulhar nas Escrituras e entender que o nosso Salvador, ele não é da maneira que fizeram, da maneira que foi dado para as nações. Quando a gente lê Apocalipse 17 e 18, ali vai nos orientar que esse fermento, que esse evangelho corrompido, Roma, ele deu para as nações. Ele fez com que as nações vivessem pela pressão e opressão o Jesus de Roma, que foi dado a você, a sua descendência, os seus patriarcas, foram imposto esse Jesus que Roma prega e o sistema religioso também prega. Mas o verdadeiro Salvador não foi dessa maneira. O verdadeiro Salvador, e as características dele, já está dizendo aqui em Isaías, que ele não tinha formosura, ele não tinha beleza, né? Ele não tinha aparência para chamar a atenção de ninguém. E se a gente continuar folheando, a gente vai ver as coisas maravilhosas que ele fez por nós. E a Escritura diz o seguinte, que ele se deu por muitos, e não por todos, igual o sistema religioso prega. Porque nem todos são filhos do Criador e nem todos aceitaram o Salvador. Então foi por muitos que ele foi para o madeiro e foi como um cordeiro. É de parar e refletir. Ele foi como um cordeiro e não abria a boca, quer dizer, ele não reclamava por estar dando sua vida
em benefício à sua vida e à minha. Então, quando a gente vê essa porção maravilhosa aqui de Isaías, a gente vê que o nosso Salvador, ele se entregou por muitos, por todos aqueles que o aceitaram, por todos aqueles que entenderam que a morte no madeiro do Salvador era para transformar a vida de cada um de nós. E a gente pode continuar, que a Escritura diz, todavia ao Criador agradou moê-lo. Você já imaginou que foi de agrado ao Criador Yahweh dos exércitos levar seu filho no madeiro por você e por mim, meu irmão? O Salvador foi moído, pedaços foram arrancados, sacrifício perfeito ele fez por nós, mas não por todos, por nós que acreditamos no sacrifício que ele fez. Não por todos, porque nem todos acreditam nesse sacrifício que o nosso irmão Yahushua Mashiach fez lá no madeiro. Então essa é a porção que eu queria compartilhar com vocês e dizer que temos que bater forte em Isaías 53, para mostrar para as pessoas que o nosso Salvador não é o que Roma, não é igual ao que Roma colocou para as nações. O nosso Salvador é diferente. As características do nosso Salvador é diferente. O propósito do nosso Salvador é diferente. Então, que todos nós, tanto Ialdins, como você que está ainda dentro de uma denominação, se você ler Apocalipse 18:4, vai dizer, sai dela, povo meu, porque você é povo do Criador. Você não é povo do teu líder religioso, não, irmão. Tu é povo do Criador, ovelha de Yahushua. Entendeu? Yahushua é o único pastor. Você tem que ter como pastor Yahushua. Nem todo aquele que trabalha no campo é dono do campo. Ele é o trabalhador, mas o dono do campo é outro. Então nem todo aquele que ajuda as ovelhas de Yahushua a ter entendimento é pastor. Ele também é ovelha. E a única cabeça, o qual nos leva até o Criador Yahuwah, é Yahushua. 1 Timóteo capítulo 2, 5, 4, 5, 6, por aí assim, se eu não estou enganado, diz o seguinte, que existe um só Criador e Pai, e um só mediador entre o Criador e os homens, Yahushua o Mashiach, o homem. É ele é o único que encabeça a gente até o Criador. Não existe outro, ele é o único mediador. Então não queira você, meu irmão, ser igual a Yahushua. Nós temos que tomar exemplo de Yahushua, mas não tomar a frente de Yahushua. Não podemos tomar a frente do nosso Salvador, porque aí a gente está fazendo errado. A Escritura diz que o único que tem galardão para dar, para nos dar é Yahushua. Você tem algum galardão para dar a alguém? Você que se intitula pastor, bispo, profeta, e tantos outros títulos que você quer ter? Você tem algum galardão para dar a alguém? Mas a Escritura diz que Yahushua tem, o Salvador tem galardão para dar. Então, meu irmão, se coloque no lugar de ovelha e deixe que Yahushua lhe conduza até Yahuwah, porque só Ele vai fazer com que você conheça o Pai Yahuwah dos exércitos. Shalom, meus irmãos. Pai de Yahushua, essa é a porção de hoje, para que cada um de nós possa ter um melhor entendimento. Até mais.